Olá, gente, tudo bem? Preparados para mais uma aula de geografia? Tô aqui, né? Tava só esperando vocês. A gente passa uma semana aí sem se ver, já fica com saudade. Queria dar meu abraço aí para os alunos da zona rural, certo? Ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe de um filho, né? Ela é mãe de um filho, lá da comunidade Taboca do Pau Ferrado. Isso. Longe, distante ali para a região sudeste, né? E aí ele era um dos meus alunos, né? Foi meu aluno e hoje está no 8º ano. Ele dizendo que não perdia uma aula, embora fosse do 4º ano, mas ele fazia questão de assistir. Só que ele tem um irmão do 4º ano que também assiste às aulas e não perde uma. Tá ok? Então um abraço aí para vocês. Pessoal aqui da zona urbana também ligadinhos aí na aula do professor JJ. Vamos lá ver quem tem hoje? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente vocês logo que ver vão achar chato. Mas aqui a gente destrincha, gente. Aqui a gente torna a coisa leve, certo? A gente torna a coisa palatável, como a gente fala. Então é fácil da gente absorver os conhecimentos de geografia que a gente passa aqui, tá bom? Vamos lá. Instâncias do poder público e formas de participação social. Olha só. Se a gente for pensar a seguinte pergunta, faça a seguinte pergunta. Como é que eu posso participar integralmente das decisões, por exemplo, na minha escola? Eu sei que muitos de vocês já voltaram. Vocês já pararam para pensar como é que as decisões da escola são tomadas? Será que é só o diretor ou a diretora que toma essas decisões unicamente, sozinha? Não, não é, tá? Existe lá, em toda escola, isso é em nível nacional, em toda escola do Brasil, escola pública, um chamado conselho escolar. Esse conselho escolar é formado por pais, alunos, professores, funcionários e a direção da escola. Então, o conselho escolar é a instância máxima de poder da escola. É esse conselho que decide tudo o que acontece e o que vai acontecer dentro da escola. Entendeu? Acho que não sabia disso, né? Pois é, procure saber. Exatamente isso é uma instância de poder. É uma instância de poder que descentraliza as decisões, não fica só nas mãos do diretor ou da diretora, e acaba sendo uma participação íntegra, né, integral de todos os entes envolvidos no caso da escola. No caso aqui do nosso tema, a gente vai falar sobre poder legislativo, judiciário e executivo, mas não somente isso. Vamos lá. Nossa habilidade: distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal de Teresina. Então a gente vai falar sobre Teresina, e formas de participação social na gestão do município, incluindo a Câmara de Vereadores, conselhos municipais, associações de bairros, etc. Então, a gente podia até pensar, e você deve pensar, que o prefeito de Teresina é aquele que decide tudo sozinho. Não é. Você pode até pensar que as decisões tomadas, por exemplo, em relação ao transporte público, em relação ao saneamento básico, em relação à questão da energia pública, né? Não é, gente. São decisões tomadas coletivamente, ok? Bom, você já imaginou como a sua escola é organizada? Acabei de falar sobre isso. Professores, auxiliares, equipe de limpeza, que é a escola, né? Equipe diretiva, conselho escolar, equipe de alimentação, equipe de manutenção. E aí a pergunta é, será que a gente sabe o que é isso aqui? Geralmente a gente pensa que a escola só é a direção da escola. Não é, tá? Tem aquela pessoa lá na cantina que prepara a sua merenda, certo? Ontem, por exemplo, eu estava na escola ministrando aula para os alunos do 5º ano e lá a gente merenda, a gente faz questão porque a merenda é muito boa, certo? Eu estou até com medo de ficar gordo, né? Mas isso é uma das consequências que a gente tem por ter uma boa escola e por ter uma boa equipe. Quando você tem essa equipe integrada, as coisas funcionam, ok? Bom, você sabe o que é isso aqui? Gente, isso aqui parece o quê? É um presídio? Não, não é um presídio. É uma casa antiga? Pode ser uma casa antiga. Gente, isso aqui é o Palácio da Cidade. É a sede da Prefeitura Municipal de Teresina. É aqui onde o prefeito municipal faz o seu despacho. O que é despacho? Não tem nada a ver com macumba. Despachar significa você dar expediente, tá? Você organizar a situação administrativa da cidade. Então, desde 1984, desculpa, funciona a sede da Prefeitura de Teresina, capital do estado do Piauí. Esse prédio aqui, como boa parte dos grandes prédios aqui da cidade de Teresina, do Piauí, eram da Igreja Católica.
Aqui funcionou uma escola. E isso, funcionou uma escola. Escola normal, só que a gente não sabe disso, né? Porque isso a gente aprende na história. Mas aqui também a gente aprende sobre isso. Então, aqui funciona a sede da Prefeitura Municipal de Teresina. O Palácio da Cidade fica localizado ali bem no centro da cidade, próximo ali do Rio Parnaíba, ok? Ali próximo da Praça Marechal Deodoro, ou conhecida como Praça da Bandeira. Palácio Senador Chagas Rodrigues, sede do Poder Legislativo Municipal. Olha, isso aqui é a sede da Câmara Municipal de Teresina. É aqui onde os nossos vereadores, são 21 vereadores, trabalham, ok? E ajudam a administrar a cidade. Então, se você pensar, você tem o prefeito municipal e você tem os vereadores. Os vereadores são aquelas pessoas representantes legítimas das comunidades, do povo de Teresina, certo? Que pega as necessidades da comunidade, analisa e leva para o prefeito, tá? Então, digamos assim, está faltando energia naquele local, está faltando água, está faltando transporte, como agora, né? A gente passou aí por uma CPI e agora está em processo. Então, veja bem, está tendo problema? Então, os vereadores pegam isso, analisam e dizem, ó, prefeito, o negócio por lá não está bom não, viu? Lá na comunidade, lá no Soninho, está faltando isso, isso, isso. Como é que a gente pode resolver? Aí vão traçar estratégias para poder resolver o problema. É assim que deve funcionar. Nem sempre acontece assim, mas deveria ser assim. Órgãos do Poder Público Municipal de Teresina. Nós temos a Prefeitura Municipal, que é o poder executivo. Nós temos o Poder Público Municipal, Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo, tá? Então, são dois poderes separados, cada um tem sua autonomia, mas estão ligados pelas necessidades básicas dos cidadãos que formam a cidade de Teresina, ok? É por isso que é importante você participar desse processo. E aí nós vamos já saber como é que você pode participar. Órgãos do Poder Público Municipal de Teresina. No caso do Brasil, o município é composto basicamente pela Prefeitura e pela Câmara Municipal. Aqui nós temos a sede da Prefeitura e aqui nós temos a sede da Câmara, né, do Legislativo, né, a Câmara de Vereadores, ok? Só lembrando que nós temos aqui no Piauí 224 municípios. Cada município tem um prefeito e tem uma Câmara de Vereadores, ok? No Brasil também é assim. São mais de 5 mil municípios, todos eles têm um prefeito e uma Câmara de Vereadores. Poder Executivo. A Prefeitura é o órgão onde se desempenha o Poder Executivo do município. É comandada por um prefeito e dividida em secretarias do governo. Por exemplo, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação. Por exemplo, eu estou aqui agora, certo? Falando com vocês, porque a Secretaria Municipal de Educação, chamada SEMEC, instituiu as aulas pela TV. Entendeu? Então, se não fosse a Secretaria Municipal de Educação ligada à Prefeitura, vocês não estavam me vendo, a gente não estava agora se comunicando. Você não estava assistindo minha aula. Então, cada secretaria tem sua responsabilidade. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Transporte cuida da questão do transporte público, da organização do transporte na cidade, da fiscalização do transporte na cidade. A Secretaria Municipal de Assistência Social cuida de toda a questão da assistência social aos mais necessitados. A Secretaria Municipal de Educação cuida de todas as questões relacionadas à educação do município. Então, cada um tem suas funções. E assim, todos trabalhando integrado, constitui aquilo que a gente chama de poder executivo, e aí faz funcionar a cidade. Poder legislativo. Ao legislativo cabe legislar, ou seja, criar e aprovar as leis, e fiscalizar o executivo, sendo ambas igualmente importantes. Em outras palavras, exerce função de controle político, administrativo, financeiro, orçamentário. Então, olha só. O prefeito, ele é uma pessoa só. Então, muitas vezes, ele não tem alcance, porque é muita coisa para ele fazer, tá? Para ele administrar. Então, quando acontece alguma necessidade específica na cidade, os prefeitos acabam criando leis para beneficiar a população desta cidade. Então, eles acabam criando essas leis, ou legislando, como a gente chama, encaminha para o prefeito, a equipe do prefeito vai analisar e dizer, olha, esse projeto aqui é bom, vamos sancionar. E acaba sancionando. O que é sancionar? É você dar o aval. A partir daquele momento, aquela lei está valendo.
tá? Por exemplo, vamos pegar uma lei bem prática aqui. Vocês não devem lembrar, mas aqui o transporte público de Teresina, até pouco tempo, não tinha catraca eletrônica. As pessoas entravam por uma porta, saíam pela outra e pagavam em dinheiro. Ou no Vale Transporte. Quando veio a catraca eletrônica, foi necessário instituir-se uma lei, certo? Uma lei específica sobre isso. E aí começou a funcionar e a coisa pegou, né? Hoje a gente tem a chamada bilhetagem eletrônica. Assim como outras questões relacionadas, por exemplo, à construção de praças, a questão da educação, a questão dos concursos públicos, tudo isso necessita de leis específicas sobre isso, ok? Compete ao município, olha só aqui, ó. Aqui nós temos educação, transporte, a questão das ruas, avenidas, iluminação pública. Então, compete ao município administrar o transporte público local, cuidar do planejamento das vias urbanas, cuidar da manutenção, iluminação e limpeza de parques e praças da cidade, promover eventos culturais e atrações turísticas, promover a educação infantil e fundamental. Quando a gente fala município, os municípios têm todas essas funções e algumas mais. Essas são as principais. Só que, no caso da educação, o município de Teresina, ele pega da educação, ele assume a educação infantil até o ensino fundamental lá o 9º ano, tá? O município de Teresina, nenhum município é responsável pelo ensino médio. Isso é obrigação do Estado, ok? Do Estado do Piauí, do governo do Estado. Então, a gente precisa entender muito bem isso, beleza? Assim como a questão do transporte público local. Quem concede autorização para que uma empresa de ônibus venha a se instalar, certo? E a poder usufruir daquela necessidade básica dos passageiros, que é deslocamento, é a Prefeitura Municipal, juntamente, claro, com a Câmara de Vereadores. Então, concessão é porque a Prefeitura dá autorização para aquela empresa de ônibus poder funcionar. A associação de moradores é um tipo de associação criada por moradores de qualquer bairro, em qualquer cidade do território nacional. Então, lembra que eu falei bem no início, que a gente ia falar sobre como é que você pode participar das decisões do prefeito, da prefeitura, ou em consonância lá com a Câmara de Vereadores? Está aqui, ó. A associação de moradores é uma delas, ok? Tem sempre o objetivo de centralizar os problemas estruturais de segurança, educacionais, de saúde, etc., que ocorre no bairro através de um representante eleito pelos moradores. Então, olha só, se você está aí me escutando, me vendo, mora lá no Mucambinho, na região de Disseu, no Parque Tararé, ou no Saci, ou lá por volta da região sul, tá? Ou lá na Taboca, do Pau Ferrado, ou num loteamento qualquer, provavelmente, se você for procurar, deve ter uma associação de moradores. Essa associação de moradores é a representante legítima daquela comunidade, ou seja, daquelas famílias que estão ali. Então, a associação coleta as informações necessárias, qual é a necessidade básica que está se precisando naquele momento, se é calçamento, se é asfalto, se é uma creche, se é uma escola, se é transporte público, se é um posto de saúde, e aí leva para onde? Geralmente para a prefeitura ou para a Câmara de Vereadores, através de um vereador. E o vereador encaminha essa necessidade para o plenário lá da Câmara, que encaminha para o prefeito. Aí o prefeito vai analisar, tá? Essa é uma forma de participação mais direta que tem das pessoas das comunidades poderem participar das decisões do município. E isso é importante, viu, gente? Conhecendo as associações de moradores de Teresina, nós temos o quê, ó? Associação dos Moradores do Mucambinho, tem sede própria. Associação dos Moradores do Bairro Água Mineral. Associação dos Moradores do Bairro Marquês. Associação dos Moradores do Bairro e Amigos do Bairro Matinha. Associação de Moradores do Bairro Dirceu Arco Verde, né, que lá é chamada AME, que é Itararé, né? E outras diversas associações. Essas associações, elas são o quê? A forma que as pessoas, a população daquela comunidade, as famílias têm de poder participar das decisões administrativas do município. Gente, o prefeito, como os vereadores, não tem condições de andar numa cidade como Teresina, que é enorme. Não tem como você mapear tudo isso pela necessidade. Então entra as associações de moradores, ó, quase que eu não digo. As associações de moradores.
que estão ali e encaminham essa necessidade para a Prefeitura Municipal de Teresina. E assim tem que ser, viu? Bom, nós temos os conselhos municipais. E o que são esses conselhos municipais? Olha só. Aqui nós temos a posse dos conselhos municipais de pessoas com deficiência no município de Teresina, que aconteceu no dia 17 de janeiro de 2020. Mais um conselho municipal que representa agora quem? Todas as pessoas especiais, tá? Todas as pessoas que têm algum tipo de problema que precisa da ajuda da prefeitura. Por exemplo, aqui em Teresina nós temos uma grande iniciativa chamada Transporte Eficiente. São vans que transportam pessoas que são especiais da sua casa, por exemplo, para um hospital, para comprar um remédio, para ir para o trabalho, tá? Isso funciona aqui e é através de lei. Então, isso já é uma boa iniciativa. Então, esse conselho é o que representa essa demanda, essa comunidade aqui, que são exatamente essas pessoas, ok? A integração entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo podem contribuir decisivamente para a tomada de decisões político-administrativas que trazem grandes benefícios para a população das comunidades da cidade de Teresina. Por exemplo, aqui, ó, essas duas fotos aqui, elas representam, bem no início da prefeitura, do prefeito de Teresina, reunindo com lideranças, inclusive aqui com o presidente da Câmara de Vereadores. Eles estão o quê? Traçando estratégias, iniciativas e ouvindo as pessoas sobre as necessidades básicas da população. Porque não tem como, imagina, Teresina tem 895 mil pessoas. Não tem como o prefeito ouvir ao mesmo tempo 895 mil pessoas. Não tem nem local para colocar essas pessoas. Tá? Então é para isso que existe o quê? Os representantes legais, que no caso são os vereadores, são os membros da Associação de Moradores, lá dos conselhos municipais, tá? Que representam cada segmento da sociedade e cada necessidade deste segmento. Então, por exemplo, nós temos o segmento da educação, nós temos o segmento das pessoas especiais, nós temos o segmento dos carroceiros, nós temos o segmento dos trabalhadores de rua. Então, são diversos trabalhadores que têm assento nos seus conselhos e é ouvido pelo prefeito pelas suas necessidades. Os conselhos municipais constituem no organismo público um mediador entre população e governo, com o intuito de formar políticas públicas que irão atender às necessidades sociais, como eu falei agora. Então nós temos a comunidade, onde você está aí morando, né, na sua casinha, na sua comunidade. Nós temos a prefeitura, nós temos os benefícios que vêm das necessidades da comunidade, que é levado para a prefeitura implanta esses benefícios através de quê? Da saúde, educação, limpeza, moradia, iluminação pública, saneamento, tá? Coleta seletiva de lixo e outras questões básicas, tá? Então, dica, se você percebeu aí na sua comunidade uma necessidade básica, tá faltando um postinho, tá faltando uma creche, então recorra à Associação de Moradores, a Associação de Moradores encaminha para a prefeitura e a prefeitura, né, claro, vai ter que providenciar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, um testemunho. Eu trabalhei muito tempo, durante 8 anos, numa comunidade chamada Residencial Firmino Filho, e lá, tudo que eles conseguiram, como escola, posto de saúde, transporte, foi tudo através de organização deles. Eles se organizaram, exigiram do Poder Executivo, da Prefeitura, que houvesse atendido essas necessidades. Então foi construída uma escola, foi construído um posto de saúde, lá já tem uma outra escola e o transporte público passa por lá. Inclusive tem um ginásio, né, que foi construído lá também, que é para o lazer das pessoas. Tá? Então, organização é essencial para que você consiga atender às necessidades básicas da população. Bom, os conselheiros colaboram na elaboração de políticas públicas e na garantia de sua aplicação. Ou seja, os conselheiros são aquelas pessoas, representantes legítimos da comunidade,
que representam essas pessoas, essa comunidade, lá nos conselhos municipais. Ok? Eu fiz durante muito tempo parte de um chamado Conselho Municipal de Políticas Públicas lá no Disseu. Faz tempo já, né? Mas fiz. Então a gente levava as necessidades da comunidade para o conselho analisava e depois levava para a prefeitura. Bom, os conselhos municipais, eles contribuem para a definição dos planos de ação da cidade através de reuniões periódicas e discussões. Então, os conselhos se reúnem periodicamente. Cada conselho atua de maneira diferente, de acordo com a realidade local e com sua especificação. Dentre as suas atribuições, inclui-se a defesa do direito dos cidadãos. Ou seja, o Conselho Municipal de Educação não vai discutir, por exemplo, questões ou demandas ou necessidade da saúde, porque existe o Conselho Municipal de Saúde. Ok? O Conselho Municipal de Assistência Social não vai discutir questões relacionadas, por exemplo, ao transporte público, porque existe o Conselho Municipal de Transporte Público. Então, cada um atende às suas necessidades. É como se diz, cada um no seu quadrado. O objetivo dos conselhos municipais é a participação popular na gestão pública, para que haja um melhor atendimento à população. A proliferação destes conselhos representa um aspecto positivo, ou seja, criação de diversos conselhos ajuda, tá? Não é questão de criar por criar, não. É aspecto positivo ao criar oportunidades para a participação da sociedade na gestão das políticas públicas. Ou seja, quanto mais a população participar das decisões administrativas da prefeitura, melhor, tá? Quanto mais participação efetiva tiver da população, mais as necessidades dessa população serão atendidas. Bom, conhecendo os conselhos de Teresina. Olha, nós temos o Conselho Municipal de Educação, nós temos o Conselho Municipal do Direito do Idoso, nós temos o Conselho Municipal de Cultura, nós temos o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal da cidade de Teresina, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Esses aqui são os principais conselhos que a gente tem aqui na cidade. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos, aliás, o Conselho Municipal da Educação. Esse conselho é que define todas as necessidades relacionadas à educação. Então, está faltando um professor aí na sua escola? Recorre ao conselho. O conselho encaminha para a Secretaria da Educação, a Secretaria da Educação faz e providencia a necessidade básica naquele momento, ok? Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente falar sobre aquilo, né? A gente não comentou. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Gente, o nome já diz. Os idosos, até algum tempo atrás, pouco tempo, aliás, eles não tinham nenhuma representação legítima diante dos órgãos ou dos poderes, no caso do Poder Executivo. Aí, com a instalação lá a promulgação da lei do idoso, chamado Estatuto do Idoso, o que acontece? Aí surgiu a obrigação legal de se criar os conselhos municipais dos idosos. Então hoje todo município tem que ter um conselho municipal do idoso. Assim como todo município tem que ter uma delegacia da mulher, tá? É uma questão necessária. Conselho Municipal da cidade de Teresina, que define, por exemplo, o plano diretor, as questões relacionadas às necessidades da cidade. Conselho Municipal da Assistência Social, relacionado, por exemplo, à questão de atendimento das pessoas mais pobres, mais carentes, mais necessitadas. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Gente, olha, a sua escola tem merenda, e tem boa merenda, merenda de excelente qualidade. Por quê? Porque exatamente existe um conselho municipal que fiscaliza isso, tá? O Brasil, o sistema educacional brasileiro tem o que a gente chama de Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele fornece recursos para os municípios complementam e compram essa merenda. E hoje, por exemplo, a merenda aqui que é fornecida nas escolas é comprada dos próprios agricultores daqui. Então, a melancia que você come na sua escola, a laranja que você come na sua escola, a banana, a merendinha lá com a carninha de porco bem assadinha, né, com a verdurinha, com um baião de dois, uma Maria Isabel,
Tudo isso é comprado aqui na própria cidade, para gerar renda aqui na própria cidade. Merenda boa, né, gente? Eu sou suspeito para falar nisso, porque na minha escola eu merendo, quando tem merenda eu tô lá, né? Direto. Então, isso é bom, tá certo? Então, isso faz com que a gente entenda que os conselhos municipais são instâncias de poder representativas da comunidade, da população, tá bom? Lembrando que nós temos que preservar isso e um detalhe, uma dica importante. Gente, nós estamos passando por uma situação complicada. Milhões de pessoas passam fome. A estimativa diz que são mais de 19 milhões de pessoas. Então, uma dica básica. Se você estiver na sua escola, tenha merenda, não desperdice. Se você for merendar, merende realmente, mas não jogue fora, tá? Isso é um grande erro, para não chamar até um pecado grave, né? Então, cuidado com a merenda, faça isso, tá bom? Não desperdice. Bom, vamos lá para o nosso desafio? Desafio de hoje, olha só, olha para cá. Procure se informar sobre as eleições dos conselhos escolares que estão acontecendo na sua escola. Comente com seus pais sobre a importância da participação deles neste processo. Por exemplo, eu estou aqui falando, provavelmente algum dos pais de vocês participe desses conselhos. Então pergunta para o seu pai, assim, para sua mãe, dizer, mamãe, o que é o conselho? O que a senhora faz lá? Quais são as decisões que são tomadas lá? Caso seu pai não participe, então você vai pesquisar. Se você já tiver voltado para a escola, pergunte ao funcionário, pergunte à professora. Professora, na aula do professor JJ, ele mandou perguntar para a senhora sobre a questão dos conselhos escolares. A senhora poderia dizer para mim o que é o conselho escolar aqui da escola? Então, faz isso, porque aí você vai tomando informações e aí também vai ser uma forma de você também estar participando das decisões da escola. Beleza? Gente, terminamos nossa aula. Calma, próxima semana tem mais, tá? Mas aquela dica de sempre, perdeu uma aula, vai lá, pede um link ao seu professor, assiste no YouTube a hora que você quiser, baixe no seu celular, só não pode perder nenhuma aula do professor JJ. Tudo bem? Beleza? Terminamos aqui, deixo aqui meu abraço, pessoal da zona rural, pessoal da zona urbana, o pessoal que está ligadinho aí, pais, alunos. Cuidado, tomar a vacina, certo? Vacina sim, vacina sim, vacina sim. Tá bom? Então, quem não tomou a vacina, providencia no seu cartãozinho aí para saber a segunda dose. Beleza? Aquele abraço, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.